Paz do Senhor Igreja, nós estamos aqui dando continuidade à nossa EBD, sendo que o título, o tema do nosso trimestre é o Decálogo do Sinai, que fala sobre os 10 mandamentos. E nossa aula 10 tem como tema o 9º mandamento, que fala: não dirás falso testemunho contra o teu irmão. E o tema da aula 10, ela é fale somente a verdade. E a gente vai entender a importância do falar somente a verdade. O texto básico está lá em Provérbios 14, 2 a 8 e 25, que diz assim: anda na sua sinceridade e teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos, despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Em Apocalipse 21:8, que também é parte do texto bíblico básico, 21:8 fala assim: mas quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, e aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte está no lago que arde com fogo, enxofre, e o que é a segunda morte. E não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E aí a gente percebe, em Provérbios, fala os caminhos do homem mentiroso, os caminhos do homem que usa e faz falso testemunho. E Apocalipse mostra a sentença, mostra a pessoa sendo condenada, dizendo que ela vai ficar fora da presença do Senhor, dizendo que ela vai ficar fora do reino de Deus. O texto áureo está lá em Êxodo 20:16, que é especificamente o 9º mandamento, que é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. De palavra introdutória, nós temos o seguinte texto: o 9º mandamento refere-se a um tribunal de justiça, onde pesa o testemunho a favor ou contra alguém, e tem por finalidade inibir a mentira e o perjúrio. Fazendo um adendo aqui, a gente percebe que não é só para um tribunal, mas também é no convívio em sociedade, no meio das pessoas, quando as pessoas, no relacionamento social mesmo, de você dizer as coisas certas, corretas, e os atos e fatos como eles realmente são. Eu coloquei aqui o tema da lição reforçado, até coloquei em vermelho, como um imperativo: fale somente a verdade. E a gente percebe mais lá na frente que Cristo fala sim, sim, não, não, ponto, é o que você tem que falar. Os objetivos da lição estão compreender que o falso testemunho perante autoridades é crime de perjúrio, e a gente percebe que na grande maioria dos códigos penais dos países do mundo, todos, o crime de perjúrio, o falso testemunho é um crime de perjúrio, em maior ou menor grau, mas ele se a gente for fazer esse estudo de forma profunda, a gente percebe que a mentira, sim, ela é realmente perniciosa em todas as esferas da sociedade. Entender que a mentira é uma grande aliada de todos os pecados, concluir que o mentiroso é réprobo aos olhos de Deus, pois tem como pai o diabo. E aqui nós dividimos em 2 tópicos e depois em subtópicos e subitens. O primeiro é falso testemunho, e o segundo, mentira, e o terceiro são as mentiras no Novo Testamento. O primeiro tópico fala sobre o falso testemunho. O falso testemunho macula o bom nome. O nome da pessoa esta é a sua reputação. Biblicamente falando, muitos nomes carregaram significados relativos à personalidade das pessoas. E aqui o texto dá o exemplo de Jacó, fala que ele era suplantador, enganador, e a gente percebe que ele foi muito abençoado, mas antes dele ser muito abençoado, antes de Deus cumprir as promessas que tinha feito na vida de Jacó, ele teve que ter o nome trocado. Tanto que depois que ele lutou com o anjo lá, o nome dele passou de Jacó para Israel. E o detalhe, não foi ele que mudou o nome, foi o próprio Deus que mudou o nome dele. Assim, para a gente ver a importância do nome de uma pessoa. Agora imagina só se ele, por um falso testemunho, ele não tivesse tido o nome trocado, não tivesse o nome dele mudado. Assim, tamanha a importância de manter um bom nome.
Os efeitos do falso testemunho. Por conta da difamação, pessoas perdem empregos, outras perdem amigos e até a própria família. Os interessados em extorquir posses dos outros se valem desse expediente para obtenção de alguma vantagem financeira. Alguns tentam derrubar os que ocupam uma função privilegiada em diferentes posições da sociedade, inclusive da igreja, por meio da difamação, plantando contenda entre os irmãos. E aqui a Bíblia diz uma coisa interessante lá em Provérbios, que uma das coisas que o Senhor abomina é exatamente isso. Fala que Deus ele tem nojo disso, daquela pessoa que planta contenda entre os irmãos. Ele vai listando 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sétima coisa ele fala, não, isso aqui realmente aos olhos de Deus é repugnante. A pessoa que planta mentira entre os irmãos. As fontes do falso testemunho. O falso testemunho, ele pode ter origem, ressentimento contra alguém. Imagina só, eu não tenho uma coisa não resolvida com aquela pessoa. E mais interessante é que muitas das vezes é alguma coisa tão simples que com um simples ato de expor e pedir perdão, estaria resolvido, mas o ressentimento simplesmente não deixa. A outra origem também é inveja e a influência de pessoas que tem hábito de falar mal das outras pessoas. A inveja seria aquilo de eu querer desejar o que não é meu, eu querer ver as pessoas, ver os irmãos prosperando de uma forma que eu queria, ou o ministério do irmão prosperando, e eu fico querendo aquele ministério. O que pode acontecer? Eu posso simplesmente levantar um falso. Pode acontecer isso no meio da igreja, o texto fala. Isso pode acontecer dentro do meio cristão. E como eu costumo falar, a nossa lição ela é para quem é crente convertido. E assim, a gente percebe que ele está dizendo que pode acontecer entre os irmãos mesmo. A outra coisa aqui que fala sobre as más conversações corrompe os bons costumes. Por que o texto está dizendo isso? Porque pessoas podem fazer falso testemunho das outras só por andar com outras pessoas que têm esse hábito. E pode acontecer das pessoas nem terem essa intenção de falar mal, de dizer coisas ruins das outras, mas só o fato de andar com pessoas próximas que têm esse hábito já, acabam fazendo isso. O outro item fala os impactos da calúnia. A calúnia é um crime e prevê punição severa contra que lhe dá causa. Ela não apenas incrimina o inocente, como também dá o pior significado das coisas ditas, torce as palavras e forja o que é falso. E, além disso, a calúnia é destrutiva, porque se baseia na mentira. E quando se trata de um fato real, sem envolver a mentira, o comentário também é pernicioso, difamatório. E o que acontece? Tem um lema bem interessante no meio judiciário que fala sobre punir o inocente e deixar de punir o que realmente cometeu o ato. O que acontece? A calúnia ela também acaba fazendo isso, porque quando você fala mal de alguém que não merece aquilo, aquele ato não é verdadeiro, e realmente aconteceu um ato que não foi ela, foi outra pessoa, você acaba deixando de confrontar quem realmente precisa ser confrontado. E muitas das vezes, irmãos, Deus quer nos usar para confrontar determinadas situações na vida dos irmãos, justamente para curar eles, justamente para curar a igreja. E muitas das vezes nós esquecemos esse detalhe, que ao invés de sermos bênção na vida de um irmão, nós acabamos sendo maldição na vida de outro irmão. E isso é muito sério quando a gente percebe que as nossas atitudes podem afastar os irmãos da igreja, afastar os nossos irmãos da casa de Deus, e o que é pior, afastar ele de Deus e fazer que ele perca a fé. E Deus, ele simplesmente abomina isso. O outro tópico fala sobre as mentiras, e aqui o texto ele fala, ele dá alguns exemplos. O primeiro exemplo que ele fala é a mentira de Abraão. Ele cita quando Abraão saiu da Mesopotâmia, na verdade quando ele chegou na Mesopotâmia, e ele foi ele teve um encontro com o faraó, ele mentiu que a esposa dele não era a esposa dele, que ela era irmã. E o que acontece? Deus, eu costumo falar que Deus, ele
é justo, é fiel. Na verdade, é a Bíblia que diz, né? E Abraão permitiu que a esposa dele simplesmente fosse tomada como esposa de Faraó. Só que Deus agiu nesse momento e trouxe pragas naquela região, trouxe pragas contra essas pessoas, essa pessoa. E isso só foi descoberto depois disso. E, na verdade, assim, eu ouvi uma vez uma pregação que fala que Deus usou Faraó para chamar a atenção de Abraão. Deus usou o ímpio para trazer Abraão de volta para o caminho de Deus. Porque se ele continuasse uma mentira dessa, ia acontecer coisas que a gente não consegue nem imaginar. A outra mentira é de Isaac, que assim, aparentemente a gente percebe que era praticamente a mesma conversa que Abraão teve lá atrás com o Faraó. Ele disse que Rebeca não era irmã dele. Na verdade, Abimeleque também trouxe essa realidade para Isaac. Não, poxa, você mentiu para nós, você mentiu para mim. Um outro tópico que fala sobre a mentira é a mentira de Jacó. E Jacó, ele, como eu falei, o nome dele foi mudado de Jacó para Israel, depois de ele passar por um longo processo de mentir e enganar e ser enganado. Ele mentiu na bênção da primogenitura, ele foi enganado pelo seu sogro. Lá na frente, muito tempo depois, é que Deus tocou ele, fez ele ter um conserto na frente. Por quê? Porque Deus ele tinha promessa para cumprir na vida de Jacó. Deus tinha promessa para cumprir, na verdade, que ele tinha feito lá para Abraão. Mas ele só poderia cumprir se realmente houvesse um confronto. E foi quando Deus ele desceu na figura do anjo e lutou lutou com Jacó. E foi quando ele realmente teve o nome mudado. E glória a Deus que isso aconteceu, tá? Glória a Deus que Deus teve misericórdia e nós somos frutos das bênçãos de Abraão. Mas isso só pode acontecer depois de Deus ele mudar essa história, mudar o nome, né? Mudar a reputação de Jacó. O texto também traz aqui um tópico bem interessante que chama mentiras de emergência. Ele dá 2 exemplos. O primeiro exemplo é quando Raabe, ela mente para o rei de Jericó, dizendo que os espias não estão mais lá, que os espias tinham ido embora, quando na verdade eles estavam na casa dela. Outro exemplo aqui colocado são quando as parteiras do Egito receberam ordens para matar os homens hebreus que nascessem, os meninos hebreus que nascessem. E elas não faziam isso, porque elas falaram para Faraó: as mulheres hebreias são muito rápidas no parto, a gente chega para fazer o parto, já nasceu, não tem como a gente matar. E aqui a gente traz uma coisa que o texto traz uma explicação bem interessante. Aqui era a preservação da vida, preservação da linhagem dos hebreus. E a gente percebe que os espias iriam morrer, simplesmente iriam morrer, mas eles estavam ali para cumprir uma determinação de Deus. A gente pode até parecer que está entrando numa questão filosófica e ética, mas a Bíblia era clara quando dizia que era para Israel destruir Jericó. E um dos meios era esse. Assim, eu não estou colocando essa questão como que ela fez certo em mentir, mas o bem maior era a vida. O bem maior colocado neste ponto era a vida, tanto dos espias, quanto cumprir uma determinação que Deus tinha dado para Josué para destruir Jericó. E no caso das parteiras, a mesma coisa. Deus ele simplesmente estava determinado a libertar o povo, tanto que esse acontecimento está num contexto lá dizendo que o povo judeu simplesmente crescia assustadoramente enquanto nascia. A Bíblia não deixa isso claro, não traz essa estatística, mas simplesmente nascia muito mais hebreus do que egípcios, simplesmente isso. Então, o egípcio, isso era um fato tão grande que abalava o Egito, tanto que Faraó queria que eles morressem, queria que as parteiras matassem os homens, né, nascidos de hebreias.
o próximo tópico fala sobre as mentiras do Novo Testamento. E aqui nós temos alguns exemplos e algumas advertências. Um exemplo e o restante são mais advertências. O primeiro exemplo é Ananias e Safira. Quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, quando Jesus Cristo voltou para o céu e derramou o Espírito Santo sobre a igreja primitiva simplesmente estava vivendo o reino de Deus na terra. A gente pode perceber isso lá que... principalmente no exemplo de Barnabé, que vendeu a propriedade dele e depositou todo o dinheiro, gente. Aí a gente pensa bem, se você tem lá, sei lá, uma fazenda, pega todo o dinheiro e coloca nos pés dos apóstolos. Foi isso que aconteceu. E várias pessoas faziam isso. E assim, a igreja primitiva, neste momento, a gente percebe que Deus trazia pessoas, tá? Deus ajuntava pessoas, o Espírito ajuntava pessoas. Cada pregação, você vê 1, 2 pregações de Pedro, 3.000 convertidos, 5.000 convertidos. E aí a gente percebe que era uma empolgação, poxa, eu creio que devia ser a coisa mais linda. Para quem conhece o Evangelho, devia ser coisa fantástica. E isso mexeu muito com a emoção das pessoas, mexeu não só com o espírito, que era o correto. Barnabé veio e entregou de todo o coração, e outras pessoas, a Bíblia não deixa isso claro, não traz o nome das pessoas, mas teve um casal que queria simplesmente aparecer, que eles estavam ofertando também, que eles estavam fazendo a mesma coisa, mas muito mais para aparecer, muito mais para que o ego dela fosse satisfeito. E gente, lá na frente Pedro fala, por que vocês tentaram enganar o Espírito Santo? O dinheiro era de vocês não tinham obrigação de trazer, vocês não precisavam mentir. E a Bíblia é bem clara, o salário do pecado é a morte. Foi o que aconteceu com eles dois. Eles combinaram de dizer que tinha vendido por 10 e quando no entanto eles tinham vendido por 15, certo? E depositaram só os 10 e mentiram. E aí o que acontece? Deus não se deixa enganar, gente. Não se deixa enganar. Os dois simplesmente morreram. O resultado disso foi a morte deles dois. Nós temos aqui também algumas advertências do Novo Testamento que fala sobre João. 3 João 1, 9, 10, fala assim: o apóstolo João lamentou ter sido alvo de maledicências por Diótrefes, o qual chegou ao ponto de proibir os crentes de receber o apóstolo em sua casa. Gente, eu fico imaginando, sabe, a situação de um ministro de Deus ser proibido de ser recebido na casa dos crentes. Eu vejo que, poxa, o pastor ele gosta de visitar as suas ovelhas, o pastor ele gosta de ver como as ovelhas estão, conferir isso e realmente dar uma palavra de ânimo visitando. Isso faz parte do ministério pastoral. Agora, eu imagino só o pastor ele não poder ir por causa de uma mentira. A gente percebe que o próprio apóstolo João foi perseguido por conta de uma mentira. Tiago, em sua carta, advertiu contra a mentira quando escreveu sobre o homem de coração dobre. E é aquele texto que fala, né, que é o homem que é levado pelo vento das circunstâncias. A hora ele diz sim, a hora ele diz não. Quando ele está alegre, ele diz uma coisa, quando ele está triste, ele diz outra. Gente, Jesus Cristo nos diz bem claro: sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência do maligno. E assim, e não é nem firmeza no sentido de ser rude e ríspido, não, é de ser verdadeiro, é de ser coerente com as coisas, porque o que acontece? Cristo, ele diz no Evangelho que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é a verdade, e se você diz a verdade, ele vai se responsabilizar pela verdade que você fala. Agora, se você disser mentira, agora se o seu testemunho for mentiroso, pode ter certeza que o pai da mentira também vai se manifestar nesse meio. O Novo Testamento põe a verdade em destaque, pois seu maior objetivo é exaltar a pessoa de Jesus Cristo. É o que eu falei, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A ordem bíblica acerca da mentira é esta: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Está lá em Efésios 4, 25. A gente percebe que o apóstolo Paulo está dizendo para os Éfesos, para a igreja de Éfeso, que, poxa, gente,
Não fale mentira, senão você vai estar mentindo para você mesmo, porque nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Não calunie, não dê falso testemunho, não fale o que realmente não foi de fato. Por quê? Porque você vai estar falando contra si próprio, porque nós somos o mesmo corpo, e mais lá na frente nós vamos ver, nesse mesmo texto de Efésios 4, fala que Cristo é o cabeça. Agora, pensa bem, o membro mente para o outro membro e Cristo é o cabeça. Não tem como simplesmente esconder. E a conclusão disso tudo primeiramente, é imperativo, irmãos. Não tenham dúvida, não tenham a menor sombra de dúvida, não tenham receio. Diga sempre a verdade. Diga sempre a verdade, não tem meio termo, diga sempre a verdade, porque como eu falei, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a verdade, Ele simplesmente vai assumir o que você fizer, o que você falar, se isso for verdade. Não tenham medo. E o texto nos traz como conclusão: o 9º mandamento inibe a prática do falso testemunho. Esse pecado, em seu desdobramento, usa a falsidade para com as pessoas, macula os seus nomes, rouba-lhes a honra por meio de acusação, calúnia e difamação, tomando, sobretudo, como base a mentira. Gente, mais uma vez, o pai da mentira é o diabo. Para o salvo em Cristo Jesus, o reforço para esse mandamento antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Gente, Deus abençoe. A paz do Senhor.